E aí galera, esse daqui é o Movimento e hoje a gente tem a honra de estar aqui com o Zé Bruno. E aí, tudo beleza? Belezinha, aproveitando a vida dele, tudo que ele já tem vivido e tido de maturidade, né, no sentido da carreira dele, das músicas que ele já fez, já compôs. Eu queria fazer uma pergunta para ele no sentido da cultura. Qual que é a sua visão hoje a respeito da cultura? Como que essa cultura tem sido se desenrolada nos dias de hoje, para você? Você fala sobre a cultura cristã ou a cultura em geral? Todas as produções culturais, seja cristã, geral. Aonde você olhar na expressão humana, você vai ver Deus. E você vai sempre percebê-lo pela sua presença ou pela sua ausência. Então, a gente assiste uma cidade como São Paulo, o cenário, por exemplo, que eu cresci era o cenário do rock and roll paulista. E naquela época todo mundo dizia, você não pode ouvir isso porque você vai se afastar da igreja e Deus não está aí. Verdade. Mas em parte, aonde Deus não está? Qual seria o centímetro quadrado que ele não conseguiria ocupar? A discussão entre o fato de alguém ser transformado pelo poder do Evangelho, habitação do Espírito Santo e produtor de uma cultura ou de qualquer tipo de expressão artística que tenha como fundamento Cristo, não significa que uma pessoa que não tenha tido essa experiência e tenha a ausência de Deus nas suas indagações, nas suas perguntas e na sua produção, não deixe claro a necessidade da presença dele. Eu acho que um ponto que atrapalha a nossa missão é quando nós somos excludentes e a gente quer estabelecer um diálogo, e qualquer diálogo que você tem com qualquer pessoa no mundo é um diálogo inserido no mesmo ambiente cultural. E quando você exclui tudo que essa pessoa tem de referência, você não tem com o que dialogar, você não tem nem diálogo para estabelecer. Imagina você vai bater papo com a galera na escola, vai falar do som, do filme, da peça, da série, e você não tem o que dizer, porque tudo é do diabo, tudo é de Satanás, eu não me envolvo com isso. E aí nós somos um grupo de pessoas envolvidos numa bolha e achamos que Deus ou o diabo está em lugares e em coisas e não na verdade habitando em nós. Porque se o Espírito de Deus habita em mim, eu consigo conversar com qualquer pessoa. Não faço isso para que qualquer tipo de manifestação cultural contrária ao Evangelho me destrua ou me contamine, porque eu estou seguro em Cristo. Mas eu consigo dialogar com conceitos, eu consigo ouvir numa boa e colocar as minhas pretensões e posições. Acho que, como cristãos, a gente tem muito que avançar, derrubar algumas barreiras do preconceito que fazem a gente pensar que santidade é o lugar que eu estou e não o caminho que eu trilho. Então eu não sento naquele lugar porque ele está tocando uma música do mundo. Eu não converso com aquele cara, a camisa que ele está usando é do mundo. Eu não ando naquele ônibus porque o motorista é do mundo. E eu não vejo aquele filme porque ele é do mundo. Eu fico perguntando para você onde é que a gente mora. Nós estamos em Marte, nós estamos... Né? O que ele está fazendo nesse mundo? Nós somos luz do mundo e sal da terra. Na verdade, a gente assiste os mesmos filmes e ouve as mesmas coisas. A diferença é que a maneira como aquilo chega até nós, a maneira como passa pelo filtro da nossa cosmovisão e como a gente enxerga o todo, é que faz a gente perceber na presença e na ausência de Deus onde tem as pontes de diálogo e de conversa. Sem contar que nós não podemos achar que Deus seja um produto patenteado por uma igreja ou por uma religião. Obviamente que a gente tem a revelação das Escrituras, a presença do Espírito Santo em nós, e Ele está conosco, mas ele que nos possui, nós não o possuímos.
Ele que é nosso Senhor, nós somos servos dele. É possível ele usar um rei Ciro da Pérsia para libertar o seu povo, sem que Ciro seja um cara convertido. É possível que ele use Raabe ou qualquer outra pessoa que no momento nem sabia quem ele era, até mesmo uma mula, para cumprir os seus propósitos, porque Deus não está preso em paredes ou em caixas. Aliás, em qualquer cultura que você observar, você vai senti-lo pela presença e pela ausência. Acho que é um diálogo longo, é um assunto muito profundo, mas se a gente parar com calma para falar sobre isso, nós vamos ver que a gente tem muito mais estradas e mãos de acesso, de ida e vinda, para poder dialogar com as pessoas que nos cercam e mostrar a perspectiva do Evangelho e do Reino que a gente imagina. Ou seja, a gente vive num paradigma, né? Muitas vezes o cristão. Ele cria algo que ele não sai daquilo, também não deixa que as pessoas entrem. É porque nós acabamos voltando para alguns conceitos, talvez, anteriores à Reforma. Se você quiser ser salvo, você tem que ser filho da Santa Mãe Igreja. E se você não for da Igreja Católica Universal, então você não é salvo. E se você for excluído dela, você está no inferno. A possessão das pessoas e os sistemas religiosos e ritualísticos diz para a pessoa que conhecimento de Cristo não é suficiente. Ela tem que entrar num paradigma comportamental ou cultural que nós inventamos. E nisso a gente tem das situações mais sutis até as mais ridículas que a gente conhece. Vestimenta, tipo de linguagem, a maneira como a gente se cumprimenta, nossa gíria. A gente acaba vivendo num mundo quase que à parte. Quase, ou talvez até, transformando aquilo que Cristo nos deu como uma visão muito ampla do cosmos e da criação, aliás, a mais completa, que é a cristã, transformando isso numa subcultura, num mundico fechado, onde a pessoa, para poder conhecer Deus, ela tem que passar por todos os requerimentos do dealer oficial que tem a patente do Espírito Santo. Volto a dizer, a igreja é a comunidade do Espírito Santo, nós somos o povo que temos o Espírito de Deus, temos as Escrituras, que é a revelação, mas ele não está fechado na nossa caixinha. Ele vai ser visto e percebido. Pela sua ação ou até pela sua ausência, a gente conhece a existência dele. Legal. Então, acho que tem uma conexão bem grande com essa questão da cosmovisão, né, da pessoa. A pessoa, através do Espírito Santo, recebeu uma nova cosmovisão, uma visão de mundo que faça com que ela consiga entrar nesses meios culturais e então tocar para frente o Evangelho e dialogar com ele. Porque qualquer coisa qualquer diálogo que você tenha com alguém, as posições dessa pessoa, elas partiram de pressuposições e de pressupostos. Então, ela tem uma posição, seja ela cultural, política, ela tem sociológica, ela tem opiniões, ela tem uma cultura onde ela expressa tudo isso é formado por pressupostos. Ela parte desse ponto, conclui isso e se posiciona dessa forma. Aquele que conhece o Evangelho, que conhece o pressuposto dos pressupostos, que é a criação, que é o início de tudo, compreende a queda, o afastamento de Deus, a morte, a ausência dele, onde nascem as questões da vida, onde nasce o vazio existencial, e conhece a redenção, o Cristo que traz de novo o homem de volta a Deus, e espera e olha para a consumação. Quem consegue enxergar tudo isso de maneira ampla é o cristão. Então a cosmovisão cristã, ela tem condições de tocar, dialogar com qualquer outra, e analisar pressupostos e comparar e poder apresentar soluções, poder apresentar num universo muito saudável da fé, do amor, do compartilhamento, de sentir a dor de quem sofre, de rir com quem dá risada, da vida cristã que é doação, apresentar soluções para o mundo. Então, quando você coloca um óculos azul,
tudo que você olhar vai ser azul, até a Bíblia vai ser azul. Se o teu óculos é marrom, tudo vai ser marrom. Então, pessoas que carregam crenças, um conjunto de crenças anteriores, até quando ela se aproxima da Bíblia, tem dificuldade de compreendê-la. Então, talvez hoje a nossa batalha seja, nosso ensino, nosso desafio seja compartilhar muito dessas coisas. Que isso não é uma nova visão, nem uma nova interpretação da Bíblia, mas é tirar as escamas do conhecimento real que Cristo trouxe para a igreja, para que ela consiga cumprir a sua missão no mundo. Porque não há objetivo mais importante, ou único, que não é a cultura pela cultura apenas, não é o diálogo pelo diálogo, não é o filme pelo filme, não é a música pela música, não é a relação pela relação, mas é o reino de Deus, que envolve tudo isso, né? Que redime, que restaura, que transforma o ser humano. A igreja tem isso, né? O cristão tem isso. E é muito legal vocês terem o canal, falarem dessas coisas e poderem fomentar esse debate, que para alguns pode parecer meio chato, mas é quando você sobe um pouco a régua. Já fez salto em altura? Você salta uma, aí o cara vem e levanta um pouquinho a régua, você sobe um pouquinho mais a régua e amadurecer um pouco e olhar o que está por trás das coisas que a gente vê, do que nós pensamos e fazemos. Muito legal, parabéns. Legal. Muito obrigado. Valeu, galera. Zé Bruno. Um abraço aí, pessoal.